Olá, no estado de São Paulo, as pessoas com transtorno do espectro autista têm direitos garantidos por lei, inclusive na área da educação. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje no Alesp Cidadania. Eu recebo aqui nos nossos estúdios a doutora Andressa Oliveira, que é advogada especialista em direitos dos autistas. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar na Alesp para falar sobre o direito dos autistas, direito das pessoas com deficiência. É importante a gente trazer esse tema de inclusão tão importante para a população, principalmente voltado à educação, né? É verdade. Bom, doutora, até antes da gente falar especificamente sobre a educação, porque a gente está pertinho da volta às aulas, os pais precisam ficar atentos. Eu queria que a senhora explicasse um pouco, porque a senhora é especialista em direitos dos autistas. Mas a gente falava há pouco tempo sobre os autistas fazerem parte ali da lei da pessoa com deficiência. O que mudou? Na realidade, as pessoas autistas são pessoas consideradas pessoas com deficiência. Nós temos a Lei Berenice Piana, que assim protege as pessoas autistas, que é uma lei federal, né? E enquadrou as pessoas autistas também como pessoas com deficiência. Isso foi muito importante, porque se a gente for ver, na verdade, o conceito geral de deficiência, nós temos que deficiência é um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial. E o autista em si não estava se enquadrando em alguma situação como essa, porque nem todas as pessoas autistas, por exemplo, têm alguma deficiência intelectual. Tivemos a atualização do CID-10 para o CID-11, que trouxe de uma maneira bem clara a classificação dos autistas. Trouxe, então, aos autistas que têm, então, transtorno do espectro autista com ou sem deficiência intelectual, com ou sem dificuldade na interação social. Então, na realidade, a gente não tinha um enquadramento perfeito, assim podemos dizer, dentro do conceito de deficiência. Então, a Lei Berenice Piana, em 2012, veio justamente para trazer que as pessoas autistas também são pessoas consideradas pessoas com deficiência. Mas, por que dos direitos dos autistas? Porque os autistas têm algumas situações, necessidades em que envolvem os direitos bem específicas. Quando a gente fala da educação, a gente pode falar também voltado à saúde, né? Quando precisam de tratamentos com muitas horas, um tratamento multidisciplinar. Na saúde, nós temos a diferenciação de uma necessidade ou não de professor de apoio ou de um atendente terapêutico para regular alguma situação de descompensação que tem em sala de aula. Então, por isso que é mais um nicho. Dentro dos direitos das pessoas com deficiência, nós temos os direitos dos autistas. E foi uma luta da comunidade para ter esse reconhecimento. Agora, a gente vai falar então da questão da educação. Quais são os direitos que uma pessoa com espectro autista tem em sala de aula? Primeiro, a gente pode falar no ambiente escolar e especificamente na sala de aula. Certo. Então, os autistas, na verdade, eles têm direitos, dentre eles a questão da escola regular. Então, estar matriculado em uma escola regular de ensino. Muitos, às vezes, acham que precisa estar em uma escola especial. Por exemplo, não. É um direito da pessoa autista, independentemente do nível de suporte. Nível 1, 2 ou 3, se for uma escolha da família, ou até mesmo acompanhado da equipe multidisciplinar, que a gente fala, né, que acompanha os tratamentos médicos, enfim, terapêuticos, pode ser matriculado, sim, em escolas regulares. Então, escolas particulares ou escolas públicas terão a mesma responsabilidade diante desse aluno que vai ter essa matrícula nessas escolas, tá? Primeiro ponto, então, é escola regular de ensino. Não pode ter negativa de matrícula nessa escola. Isso é crime e também tem uma responsabilidade até mesmo civil, né, de indenização. Outro tipo de direito relacionado à educação. Se fizer, então, a comprovação da necessidade de um professor de apoio dentro de sala de aula, tá? Hoje nós não temos ainda na legislação, tanto estadual quanto federal, uma determinação de um professor de apoio exclusivo, tá? Mas precisa, sim, de um professor de apoio dentro da sala de aula para dar o apoio, o suporte que aquela criança precisa. No âmbito pedagógico, até no dia a dia. Às vezes ela precisa de um auxílio na hora do lanche, ou para interação com outras crianças, ou para exercer ali alguma atividade, algum exercício dado em sala de aula pelo professor regente. Então, também tem a possibilidade desse professor auxiliar, tá? É um direito resguardado na legislação. E tem também o direito a um plano educacional individualizado. A gente fala do PEI, né, precisa ser feito um estudo com aquela criança, juntamente com a escola, com a equipe multidisciplinar, com a família,
para determinar se aquela criança precisa ou não de algum auxílio maior ou então uma adaptação naquele material que deve ser feito para que aquela criança tenha um bom desenvolvimento escolar em qualquer matéria que esteja sendo lecionada ali pelo professor regente, mesmo que de uma forma diferenciada das outras crianças, né? Então, temos as escolas especiais também. Tem famílias que optam pelas escolas especiais a partir do momento em que verifica que aquela criança não está tendo um desenvolvimento adequado numa escola regular. E é plenamente possível também ter este amparo nas escolas especiais. E todos esses direitos, independe da idade. Então, a gente fala desde o ensino infantil até a faculdade, a universidade. Nós temos autistas nível 1 de suporte que às vezes precisam de alguma adaptação, alguma situação específica no âmbito escolar. Então, quando a gente fala escola, na realidade, desde o ensino infantil até a universidade, por exemplo, essas pessoas autistas têm esse direito. A Lei Brasileira de Inclusão, né, que era então até então o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, prevê em qualquer nível, em qualquer série, enfim, essa criança vai ter esse suporte. Essa pessoa vai ter esse suporte, né? Quem define se ela precisa ou não do suporte, e a escola é obrigada a custear isso? Isso, exatamente. Quem define, então, vai ser uma equipe multidisciplinar naquele primeiro momento. Então, a pessoa vai ali realizar algumas terapias, a equipe vai verificar que ela está tendo algum atraso pedagógico, tem alguma dificuldade no dia a dia, no ambiente escolar ou até mesmo domiciliar, na clínica. Então, a equipe multidisciplinar vai verificar essa necessidade, isso vai ter que ser passado por um médico, o médico tem que colocar isso num relatório. Então, essa necessidade desse professor auxiliar ou do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, uma adaptação específica no material, isso tem que ter no relatório médico. Então, a família tem que providenciar um relatório médico com essas situações bem especificadas, comprovadas e apresentar na escola. A escola, sim, tem a obrigação de custear isso. Nós temos resolução já do MEC que já estabelece que a obrigação tanto da escola particular quanto da escola pública, né, o custeio é da escola. Então, falando em uma escola particular, por exemplo, a escola não pode cobrar a mais naquela mensalidade ou até mesmo na matrícula por conta dessa condição dessa criança ou dessa pessoa, né? E esse profissional, se na sala de aula tiver mais que uma pessoa com o TEA, como faz? Vai conduzir isso, né? Isso aí, na verdade, é até uma falha que eu falo que a gente precisa ainda de legislações mais específicas em relação a isso, viu, Priscila? Porque a legislação, inclusive nós tivemos recentemente aprovado, homologado, o parecer 50 do Conselho Nacional de Educação, que traz ali algumas especificações que eu acho interessante, quem tiver interesse, pesquisar, dar uma lida, porque ele traz de uma forma bem específica os direitos das pessoas autistas na escola. Mas, infelizmente, a gente não tem ainda uma determinação da quantidade de professores de apoio, por exemplo, por criança. Vou falar no âmbito judicial que tem sido ali decidido. Até 3 crianças, um professor de apoio poderia, então, dar conta de auxiliar. Mas, se fizer prova de que aquela criança, ela precisa de um acompanhamento exclusivo por conta de um nível de suporte, de alguma situação específica daquela criança, é possível comprovar mediante o Poder Judiciário essa necessidade exclusiva, tá? Mas aí vai precisar, possivelmente, fazer essa comprovação através de um processo judicial. Essa pessoa, ela tem o direito também a um material adaptado, tanto para o aprendizado quanto para as provas. As provas também são adaptadas. Como que funciona esse processo? Como que ele é feito? Uma prova adaptada, uma aula adaptada? Você está com uma sala ali de 30, 40 alunos e ainda ter uma adaptação? Como funciona? Isso, na verdade, na escola existe o professor regente, ele vai dar a aula normalmente, né, passar a matéria, e o professor auxiliar, juntamente com aquela criança que precisa de alguma adaptação específica, vai auxiliar naquela atividade ou naquele exercício que vai ser feito ali na sala de aula. Então, o material adaptado. Então, tem crianças que não conseguem, por exemplo, um livro comum que é fornecido pela escola, não conseguem fazer a leitura ou as atividades. Existe uma equipe por trás, né, que é o acompanhamento especializado. É uma equipe da Secretaria de Educação Especial, por exemplo, que vai juntamente com a escola montar aquele material ou
aquele ensino que vai ter que ser diferenciado. Mas na prática a gente vê que isso ainda é algo que não é tão lindo assim como a teoria que eu estou falando aqui para você. A gente precisa de mais políticas públicas, obviamente, para treinar os professores, especializar essas pessoas realmente para conseguirem, juntamente com a saúde. Eu falo que a educação ela anda com a saúde, porque se essas pessoas elas precisam desses materiais adaptados, precisam de algum auxílio nessa parte da educação, isso envolve também o tratamento multidisciplinar. Precisa de psicopedagogas, além das pedagogas, psicopedagogas, às vezes uma terapeuta ocupacional, uma psicóloga, que poderia auxiliar em todo esse aspecto para aquela criança, visando justamente a possibilidade da criança frequentar as escolas regulares, que é um direito dela, um direito dessa família, né? Mas a gente ainda não tem algo muito bem direcionado para essas adaptações, que eu acredito que seria muito mais viável para essa criança, para essa família, se tivesse essa comunicação, essa relação direta com a área da saúde. Inclusive, o atendente terapêutico, né, porque a gente está falando de professor auxiliar em sala de aula e adaptação, que é uma obrigação da educação, que é uma obrigação da escola. Mas nós temos uma outra figura, que é uma terceira situação, que é o atendente terapêutico. Muitos confundem, as famílias confundem. Eles falam AT, a escola não me ofereceu um AT, mas a escola não tem obrigação de oferecer um AT, que é o atendente terapêutico. A escola tem obrigação de oferecer um professor auxiliar, que é o tal mediador, alguns falam, né, de outra forma. O atendente terapêutico, ele é especializado, na verdade, né, é uma pessoa que vai fazer uma terapia, na verdade é uma análise do comportamento, vem junto com a parte de psicoterapia, a aba de análise do comportamento. Quem é o responsável por esse atendente terapêutico, então? A saúde. Então, se eu falo de planos de saúde, a família que tem plano de saúde, no caso seriam os planos de saúde. Se for, então, relacionado com o poder público, o SUS, né? Que, na verdade, o atendente terapêutico faz parte de uma psicoterapia que vai ter um responsável, que é um psicólogo, por exemplo, que vai ter ali, que é uma hierarquia que a gente fala. Então, tem um psicólogo, tem um atendente terapêutico que vai aplicar a análise do comportamento. Se eu falar de uma criança, nível de suporte 3, que depende tanto de um professor auxiliar e precisaria desse atendente terapêutico, eu falo de uma criança que às vezes tem dentro da sala de aula descompensações, que precisam de um controle terapêutico para que ela consiga se manter com essa possibilidade mesmo de se manter em sala de aula, né, para poder ficar ali sentadinha, realizar alguma atividade. E às vezes o professor auxiliar realmente não tem a capacidade, não tem nem a obrigação de conseguir dar esse controle. Só que a gente tem ainda uma falha, vamos dizer assim, dentro ainda da legislação em relação a isso. Porque os planos e o SUS na justiça às vezes não tem essa obrigação. A gente vê que os juízes ainda não entendem essa diferenciação de professor auxiliar para atendente terapêutico. Então não é uma briga, vamos dizer assim, pacífica das famílias para a garantia dessa pessoa para ajudar essas crianças autistas. Já o professor de apoio temos na legislação, a gente sabe que consegue, mas o AT ainda é um pouquinho mais complicado por não ter de forma clara isso na legislação brasileira. Aí, no caso, se a pessoa precisa desse AT, que é um atendente terapêutico, aí esse pedido precisa ser já ou na Secretaria de Saúde, exatamente, ou com o plano de saúde. Exatamente, perfeito. Isso e mesmo. há esse direito também? Há esse direito, não está regulamentado de forma explícita na legislação. É uma questão realmente de interpretação da justiça. Existem jurisprudências já? Existem. Não temos ainda pacífico. Eu falo que essa situação de AT ainda não é algo pacífico. Pacífico significa Pacífico significa que todos os tribunais estão realmente decidindo dessa forma. Não, infelizmente, a maioria tem decidido ainda contra essa questão do AT. E a gente tem que trazer os advogados especializados em geral que buscam atender essas famílias, tem que realmente buscar essa especialização para trazer para essas famílias a possibilidade de terem esses ATs, por exemplo, com teses e argumentos
fortes demonstrando justamente essa necessidade. Temos sim decisões favoráveis, ainda minoria, mas nós advogados especializados podemos ainda fazer a diferença para transformar isso realmente na maioria das decisões favoráveis e aí se torna pacífica. Então não é pacífica para se tornar pacífica realmente para ter esse entendimento majoritário pela jurisprudência. Né? Quando se tem ali o primeiro direito que você citou foi de acesso à escola. Isso. Quando isso acontece na rede pública, então já tem ali a obrigatoriedade de aceitar todas as crianças. Não há uma negativa, já meio que é claro isso. Porém, nas escolas particulares, há um endurecimento. Sim. Né? E nem sempre, eu acho que quase nunca, vai se falar que estamos negando porque não temos estrutura ou estamos negando sua criança porque ela tem autismo. Só que isso fica velado. Como entender que você está sendo, que seu filho está sendo negada a matrícula dele? Exatamente. Como que a pessoa consegue ver isso? Eu até gosto de dar um exemplo prático, né, que aconteceu, que foi o seguinte, a família procurou uma escola, eu sempre falo assim para as famílias, olha, evitem até falar da condição, infelizmente, não é algo que nós queríamos, mas no Brasil, infelizmente, seria o melhor caminho, conheceu a escola, verificou que tem vaga, conversa sobre, por exemplo, a matrícula, valores e tudo certinho, e depois fale da condição. Infelizmente, as famílias estão tendo que agir dessa forma para não ter ali uma negativa naquele primeiro momento. Mas se ocorrer, que foi o que aconteceu com uma família, então a família procurou pela escola, a escola, naquele primeiro, até então, momento, demonstrou que tinha vaga. Quando realmente foi efetivar a matrícula, a mãe já apresentou o laudo, né, um relatório médico, para descrever a necessidade de uma atendente, ou melhor, de um professor de apoio, das necessidades daquela criança, enfim. E a escola falou, nossa, eu me confundi, né? Não temos mais, realmente lotou, você veio aqui para fazer a matrícula, mas não tem mais vaga. Tem que buscar prova dessa situação, infelizmente ainda. A família tem que buscar como? Essa mãe, sem até então uma orientação, ela agiu de forma muito correta, ela falou com uma prima que também tinha um filho, só que no caso o filho típico, que a gente fala típico e típico, né? Então tinha um filho típico, foi lá para tentar fazer a matrícula, não teve nenhum tipo de impedimento. E, inclusive, através de conversas de WhatsApp, e-mails, leve testemunhas, isso é possível comprovar. Faça uma reclamação formal para a escola, né? Eu sempre falo que o melhor caminho é tentar administrativamente resolver a situação. Caso não dê, aí sim procure um profissional especializado para ingressar na justiça para resolver esse problema. Ela fez, colecionou esse tipo de prova e, infelizmente, depois a escola teve que indenizá-la civilmente. Então, pode ser responsabilizada criminalmente, ainda civilmente, uma escola que age dessa forma, tá? É difícil ainda ter essa situação de prova, mas a família tem que se atentar a essa situação. Buscar ou prova testemunhal ou alguma situação específica. Hoje a gente tem o WhatsApp, que facilita muito nessa questão da comunicação, e-mails, para que isso fique bem registrado. Mas, nesse caso, ficou-se subentendido, né? Porque na hora da efetivação da matrícula houve a negativa, acabou a vaga. Mas num caso posterior, né? Posterior mostra sim que havia essa vaga. Daí vai da interpretação do juiz. Vai, mas temos agora com a crescente, enfim, situação dos direitos à inclusão, dessa questão do transtorno do espectro autista, a indenização ela tem sido, agora até o termo utilizado novamente, pacífico para indenizar essas famílias. Então, se tiver esse início de prova que houve uma negativa sem um motivo específico, se deduz então que foi realmente pela condição. Tá? Algumas escolas não têm medo. E é isso que a gente também tem que ficar atento. Algumas escolas falam, não temos condição porque nós não vamos custear, não temos como custear um professor de apoio. Não existe isso. Esse tipo de negativa não pode ser realmente aceito pelas famílias. E se a escola falar, por exemplo, não tenho condição de custear mais esse profissional ou vou precisar que você ajude a pagar, a custear então esse profissional, ou ainda não temos estrutura para receber
então, o seu filho aqui. Ao mesmo tempo que a escola está sendo clara, no sentido de, não, de repente, a sala é pequena, ou entende-se ali que não tem uma estrutura, caso a criança... Porque a criança autista, em alguns momentos, em determinados casos, tem algumas crises também. Isso, vai precisar se ausentar da sala, por exemplo, ter algum cantinho multissensorial, né, que isso é muito interessante para implementar nas escolas, visando justamente essa situação. Afinal de contas, elas podem estar matriculadas em escolas regulares, então se a escola fornece isso também é legal. Mas vai ter essa dificuldade. Eu falo que a legislação, infelizmente, ela não consegue amparar as famílias em todos os aspectos, vai muito realmente da moral ali da escola, né? Então a gente tem que verificar se a escola abre o jogo nesse sentido. E aí, a família ainda assim quer colocar o seu filho naquela escola? Será que isso já não atrapalha aquele desejo daquela família de colocar o filho ali? Porque a escola está agindo errado? Está. Porque independentemente de não existir uma tal estrutura, ou não existir possibilidade, por exemplo, de custeio de um professor auxiliar, isso não pode ser argumento. Isso sim a lei proíbe. O MEC também, em resoluções, já proíbem. Que eles têm sim que oferecer aquela possibilidade de aquela criança estudar naquela escola. Né? Então, vai além da legislação. É uma situação que ainda a sociedade em geral precisa ter conhecimento e amparar essas pessoas. Porque eu falo, não basta... A gente não fala inserir, a gente fala incluir. Não basta colocar a criança ali, a escola também tem que proporcionar um bem-estar e a possibilidade do desenvolvimento da educação daquela criança. E a família tem que sentir se está sendo capaz nessa escola ou não, né? É exatamente esse ponto que eu quero abordar agora, a questão da inclusão. Né? Aceitar a criança nessa escola não significa incluí-la, né? Não faz parte da inclusão só ter ali a matrícula feita. A inclusão é fazer com que a criança, o adolescente, enfim, ou até o adulto já na universidade, faça parte. Isso. Né? Quando os pais entendem que isso não está acontecendo, porque a escola pode, de repente, colocar uma pessoa, um auxiliar, mas que não está qualificado, pode ter um espaço, enfim, mas não ter a inclusão mesmo. Deixar aquela criança no cantinho, isolada dos outros, porque ainda está naquele processo de adaptação. Nem sempre a parte social, né, deles é fácil de lidar, né? Sim. Então, nesse aspecto, é uma questão também da família sentir. Porque a escola, ela tem essa obrigação? Sim, né? A gente sabe que efetivamente falta ainda uma sensibilidade de muitas escolas, outras não estou aqui para generalizar de forma alguma, mas a gente sabe que as escolas entenderem justamente essa questão de inclusão com realmente inserção, né? Não estamos inserindo, então as escolas em geral têm que verificar dessa forma. A gente está aqui só inserindo essa criança ou a gente está promovendo a inclusão? A gente sabe que aquela criança, principalmente dependendo do nível de suporte, pode ser que ela não tenha realmente o desenvolvimento como as outras crianças típicas. Mas ela está conseguindo participar, está conseguindo se envolver com as outras crianças, desenvolver algumas outras habilidades que seja. Se isso estiver sendo possível, ótimo. Né? É claro que as famílias às vezes não vão ter ali, esperar por algum resultado que seria de uma criança típica. Isso vai envolver não só a educação, mas também os tratamentos multidisciplinares que deverão ser feitos fora do ambiente escolar, em ambiente clínico, né? Para que essa criança tenha um bom desenvolvimento. Tem um caso de pessoas próximas a mim, que a criança saiu do nível de suporte 3 para o nível de suporte 1. Hoje não precisa de professor auxiliar, é isso que as famílias têm que buscar, independência. Porque como veio muito à tona essa questão do professor auxiliar, até falar para todas as famílias, eu defendo os direitos das famílias, mas as famílias têm que entender que muitas vezes não são todas as crianças que precisam desse professor auxiliar. É direito da pessoa com transtorno do espectro autista, acompanhamento especializado na escola, um professor auxiliar, um PEI, então eu quero para o meu filho. Mas espera aí, o seu filho precisa? Como é importante você buscar a independência do seu filho?
E esse caso que ele saiu de um nível de suporte 3, que naquele primeiro momento precisava, depois o intuito é fazer com que ele não precise mais, passou para o nível de suporte 1, hoje ele faz o acompanhamento na escola em igualdade com as outras crianças típicas. Mas isso se deu em conjunto, não com uma ação isolada da escola, pelo contrário, com uma ação também voltada à educação, com tratamentos multidisciplinares, com uma psicopedagogia, uma psicoterapia ABA, uma terapia ocupacional. E isso foi possível, então, juntamente com a educação, ter esse desenvolvimento dessa criança. Isso que é muito legal, porque às vezes as famílias querem, porque querem ali um professor de apoio, mas será que tendo professor de apoio pode atrapalhar ou ajudar? Então, a família junto com a equipe que vai definir essa situação. E a escola, claro, também tendo a consciência da importância da inclusão. Não só deixar de cantinho, incluir, porque a gente vê muito aquela situação, né? Eu aceitei na minha escola uma pessoa com transtorno de espectro autista, ela está lá, mas coloca lá no cantinho com alguns brinquedinhos, achando que está tendo um desenvolvimento, achando que está fazendo o seu papel de inclusão. Mas não está. Na realidade, ela só incluiu ali, mas não está exercendo o devido dever social e legal de inclusão. E, claro, isso ainda mais com redes sociais e mídia e toda a comunidade bem ativa na defesa dos direitos das pessoas autistas, se isso vier à tona realmente pode prejudicar essa escola. Sim. Então, é até um conselho para as escolas pensarem melhor em relação a essa situação. É conscientização, Priscila. Doutora, no caso da identificação do autista, inclusive uma lei que saiu aqui da LESP, né, deu aquele direito até aquele cordão que dá a identificação, né? Então, ou aquele que mostra que a pessoa tem alguma deficiência, que é o com girassol. Girassol, deficiência oculta. Ou aquele mesmo que é como se fosse um quebra-cabeças, que já mostra que a pessoa é autista. Isso. Mas e se, de repente, os pais decidiram, o nível de suporte é pequeno, e os pais decidiram que não querem que a criança seja identificada como autista? A escola, ela deve manter essa informação, então, sem exposição, ou se ela tivesse exposição, fizer essa exposição, ela pode ser punida? Na realidade, é uma situação que se a família, então, assim quis, a própria escola, até uma orientação para a escola, faça um termo, porque depois a família vai falar assim, olha, não adaptou, não tratou aquela criança com as necessidades que ela realmente tinha. Mas, peraí, foi a família que assim optou por manter, então, um tratamento igualitário com as outras crianças, né, mesmo ela sendo atípica, com nível de suporte, nível 1 de suporte. Isso foi uma escolha da família. Então, até para a escola não ter nenhum tipo de responsabilidade, faça um termo para aquela família, então, assinar, ciente de que a família optou por isso, tá? Porque, realmente, esse tipo de exposição pode, sim, vir a ter algum tipo de indenização. Não digo criminal, não chega acredito que não chega a esse nível, eu vejo pela prática, mas alguma questão civil mesmo. Tá? Mas é bem legal. O cordão do girassol são para deficiências ocultas, que podem ser utilizadas também para o nível de suporte 1, então. Ou até mesmo o quebra-cabeça, que pode ser utilizado no nível 3, nível 2. Eu acho interessante a utilização. Hoje demonstra um pouco mais até de respeito por quem está em volta, para a questão da prioridade, que também é um direito. Isso facilita, né? A gente até... É aquela questão, né? Saber que tem ali uma situação e ser mais... cooperar mais com algumas situações que podem ocorrer, né, no dia a dia. Eu vejo muitas vezes quando está em aeroporto, né, a gente se sensibiliza mais com essas famílias. Isso é importante, todas as pessoas ter essa sensibilização. Eu penso em relação até à questão do bullying. Eu já entrevistei várias pessoas aqui que descobriram, né, tiveram o diagnóstico do autismo já adultas. Isso, e contam o impacto que foi, né, para a vida delas, tudo que elas viveram ali durante o período escolar, o quanto foi difícil. Praticamente todas com quem eu conversei falam, olha, o pior momento da minha vida foi a área escolar, né, o período escolar, por conta do bullying, enfim. A escola, ela precisa, é obrigação da escola
também trabalhar isso, cuidar para que essas situações não aconteçam, identificar ali as crianças, como que funciona isso? Exatamente. No ambiente escolar? O ambiente escolar ele não está somente obrigado a trazer conhecimentos pedagógicos, o ensino propriamente dito, mas é uma questão também social. Então, por isso que é importante, sim, as escolas pensarem em ações sociais, discutirem isso nas escolas, trazer mais eventos e situações que possam realmente educar aquelas crianças, não só no ensino do dia a dia, mas também para esse lado social, do respeito, da inclusão. Isso é muito importante. Então, cabe realmente à escola trazer mais questões públicas, né, para que todas as crianças possam crescer conscientizadas. E uma lei aqui do Estado de São Paulo, 17.158 de 2019, instituiu a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com o transtorno do espectro autista, além de dar outras providências. Qual o impacto disso? De ter uma lei que garanta mesmo, que fale para as pessoas, olha, existe um público, existem pessoas com essas características, essa condição. Os direitos delas são esses. Exatamente. Ajuda na questão principalmente voltada aos direitos estaduais, quando a gente fala, inclusive, de outros direitos das pessoas autistas, não só voltados à educação. Isso impacta porque tem mais força, por exemplo, para o Estado mesmo. Temos a lei federal que já garante, que equipara, então, que é a Lei Berenice Piana, que já equipara justamente para utilizarmos a Lei Brasileira de Inclusão, mas ter uma lei estadual também impacta bastante nas concessões administrativas, por poder público realmente deferir alguns direitos específicos. Quando a gente fala, por exemplo, de alguns outros direitos, eu até falo para os meus alunos, eu sou advogada dos direitos autistas, então eu falo muito para os advogados, estudantes de direito, que temos que entender de uma forma geral todos os direitos das pessoas autistas. Eu criei o método GPSA, que envolve direitos gerais, previdenciários, assistenciais, a saúde. Quando a gente fala, por exemplo, dentro dos direitos gerais, uma redução de carga horária de trabalho para os servidores, muitos estados ou municípios não têm uma legislação própria, isso impacta. Então, quando tem uma legislação própria, isso ajuda realmente na garantia desses direitos no âmbito administrativo e facilita numa discussão judicial também. E quando não tem, a gente tem que utilizar uma lei federal como, então, uma analogia para esses outros direitos gerais. Então, é muito importante, realmente, o Estado de São Paulo ter essa conscientização e ter uma lei voltada aos direitos autistas, que, juntamente com as outras leis federais e a Lei Brasileira de Inclusão, vai amparar essas pessoas. Bom, quero agradecer a participação hoje aqui conosco da doutora Andressa Oliveira, que é advogada especialista em direitos dos autistas. Falou com a gente de várias situações aí envolvendo a educação. Então é preciso ficar atento, os pais sabendo ali os seus direitos e exigi-los, né? Colocá-los em prática. Doutora, agradeço a sua participação e deixo ainda um tempinho para suas considerações finais. Então, recadinho para quem está em casa. Tá joia, Priscila. Muito obrigada. Obrigada aí pela confiança. É muito importante termos essa conscientização do direito à inclusão. Falamos aqui sobre inserir e incluir, então, que as escolas, as famílias, população em geral e os advogados, meus alunos que possam estar me acompanhando também, que realmente busquem a defesa dos direitos das pessoas autistas, das pessoas com deficiência, que isso possa realmente não ser só estar na lei, né? Não ser algo intangível, mas que possa realmente atingir essas pessoas que tanto precisam. Então, estamos aqui para ajudar na garantia desses direitos. Eu agradeço a confiança. Não sei se posso falar meu Instagram. Claro. Meu Instagram é @AndressaOliveiraADV. Falo mais sobre os direitos autistas e ensino os advogados e estudantes de direito a conhecer um pouco mais sobre essa legislação e o direito em si. Muito obrigada. Eu que agradeço, doutora. O Alesp Cidadania fica por aqui e a gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.